sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje eu vou fazer um convite que eu sei que é extremamente grato a toda a família espírita. É o 35º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Dom Bezerra de Menezes. E é muito interessante que esse espírito eu falo que é uma preferência nacional, né? Porque todo mundo gosta, todo mundo tem uma pontinha de gratidão, de efeito, de carinho ou até de curiosidade para saber sobre o Dr. Bezerra de Menezes. E há 35 anos, o Centro Espírita Leon Denis realiza um encontro com a vida e a obra desse amorável benfeitor. E para falar um pouquinho, né, sobre o nosso querido doutorador Bezerra de Menezes, falar até da questão do encontro, nada melhor do que alguém dessa equipe que durante o ano inteirinho, estudou sobre esse benfeitor, né? Então, a nossa querida Marisa Guerreiro, vai conversar um pouquinho acerca do encontro, do trabalho do encontro. E trazendo, é claro, sobre a figura desse amorável benfeitor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bem-vinda, Marisa, à nossa Rádio Rio de Janeiro. Primeiramente, nós do grupo de estudos da elaboração do encontro espírita sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes, agradecemos a oportunidade dada para esse bate-papo, para a divulgação deste encontro, que já é o 35º. Cumprimentamos os ouvintes nesse momento em que temos a grata possibilidade de falar de Bezerra de Menezes, no mês do aniversário de Bezerra de Menezes. Bem, falar de Bezerra de Menezes em poucos minutos é uma tarefa nada fácil, porque a sua vida é repleta de situações que nos dão imensos aprendizados, que nos fazem refletir sobre muitas coisas. É interessante a gente ver até o comportamento, né, das pessoas, né? Quando você fala assim, Bezerra de Menezes, imediatamente, espíritas ou não espíritas, pensam no médico dos pobres. É o que ele, né, se destacou mais, é o que a sociedade, né, faz, né, popularizou a sua tarefa, que é uma tarefa, né, riquíssima, que é uma tarefa bem valorosa, né? Só que Bezerra não foi só isso. Bezerra foi algo muito mais grandioso do que ser esse grande médico dos pobres. Bezerra, ele foi empresário, Bezerra foi político, Bezerra foi o médico militar. Ele, né, poucos sabem até que sobre essa questão dele ter sido um militar. Teve sua vida, né, particular como pai, casou 2 vezes, teve vários filhos. Um homem comum que exerceu plenamente a sua condição de homem no mundo. E cada tarefa, né, ele nunca deixou de praticar o amor. Ele não minimizava as dores do próximo. Isso é bem interessante em ver como Bezerra lidava com o dia a dia, né? Ele buscava sempre soluções para as questões sociais. Ele, como parlamentar,
Ele via as questões das empregadas, hoje chamadas empregadas domésticas, né, que a gente chama de secretárias, né, do lar. Ele foi um ferrenho, ele lutou muito com a questão, né, da escravidão, o processo, né? Ele se preocupava muito com a questão da escravidão. Enfim, ele buscou soluções, né, sociais. Como parlamentar, ele foi um homem à frente do seu tempo, né? E a gente vai vendo tantas facetas que esse espírito nos trouxe, e quantas possibilidades que nós, quando entramos em contato com a sua vida, percebemos que podemos ter também. Ele é um professor que faz com que a gente olhe na prática o que ele fez e que tenha a certeza de que é possível ser feito, né? Então, dessa forma, ele nos deixou um legado. E o maior legado foi a sua própria vida, né? O seu exemplo. E como eu sempre reforço, né, nós reforçamos, não era um homem de teorias, era um homem de ação. Na sua biografia, nós percebemos também as grandes dificuldades por que passou e que poderiam até fazê-lo desistir dos seus propósitos, né? Mas ele continuou, persistiu, manteve a sua ética, manteve os seus princípios morais, manteve o seu equilíbrio nas suas adversidades, nas questões mais limitadoras da sua vida, né? E traz para nós a coragem da fé. Só para termos uma ideia de como esse espírito ele vem construindo, ele já traz uma bagagem, né? Ele desde pequeno ele teve a experiência de transitar entre a riqueza e a pobreza. Sua família era uma família de posses, mas pelos reveses da vida chegaram à penúria, né? E mesmo assim essa transição entre a riqueza e a penúria não o abalou moralmente, pelo contrário. Ele, nas brincadeiras, enquanto criança, com os amiguinhos, ele sempre tinha, né, os biógrafos relatavam que ele sempre tinha a oportunidade de ajudar aqueles que estavam ao seu lado. É interessante também ver que ele, quando estudava, na ausência de um professor, ele ajudava, porque ele sempre foi um aluno aplicado, né? Ele também ajudava aqueles que tinham dificuldades, né, nas questões de aprendizagem. Ele ajudava a que os colegas tivessem também as mesmas oportunidades. Era um chamado explicador, né? Era um monitor, vamos pensar assim. Então, veja bem, ele sempre, na sua tenridade, ele se lançava para o outro. Ele tinha empatia para com as dificuldades do outro. Isso já era uma bagagem, já era uma aquisição que ele, ao longo de suas diversas encarnações, ele foi depositando. E assim, são vários os episódios, né? Houve uma grande seca no Nordeste, a família dele, se eu não me engano, já estava, não estava no Ceará, quando já nas andanças, nas chamadas migrações que a família tinha de fazer lá no Nordeste, eles passaram por uma violenta seca, pelos idos de 1845. E isso tocou muito o coração de Dr. Bezerra, né? Já o Bezerra, nesse caso, já jovenzinho, ele ficou muito abalado com a questão da fome, com a questão da miséria, com as situações muito difíceis daquela
constelação que ficava ao chamado Deus dará, né? Isso já era uma coisa bem antiga, né? Isso é uma coisa que sempre percorreu, sempre foi uma tônica da região. Bem, aí a gente vai vendo, a gente vai percorrendo a vida dele, até que num belo momento, quando ele tem que decidir a sua carreira, ele diverge um pouquinho da tradição da família. E um pouquinho não, né? Bastante. Né? Os seus irmãos mais velhos eram advogados e ele resolve fazer justamente medicina. E a família não tinha condições. Não tinha condições de assumir o custo que era de uma faculdade de medicina. E a faculdade de medicina era aqui no Rio de Janeiro. Ele vem com pouquíssimo dinheiro para cá. Mas vem. Vem, passa por dificuldades, passa por situações limites, e ele não desiste. Ele persegue o seu intento, o seu sonho, a sua destinação. Óbvio, ele teve muita ajuda, mas ele não desiste. Ele vive a vida, né? E essas questões que Bezerra vai nos oferecendo, né, vai nos mostrando através dos episódios pontuais de sua vida, né, fazem com que a gente pense também sobre a nossa própria vida. Né? Enfim, ficaríamos aqui horas, né, ficaríamos um tempo e tanto falando sobre Bezerra, sobre os seus ensinos, mas indo ao encontro que a gente vai ter maiores detalhes, maiores informações sobre essa alma tão valorosa. Bem, o tema deste ano será Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Viva a vida é o subtema, né? É o título que fecha um tema geral. Viva a vida. Bom, o encontro ele está organizado em 3 temas. O primeiro tema, o porquê da vida. O momento em que nós paramos para refletir sobre a nossa destinação. Não há ninguém na face desse planeta que não tenha parado para pensar sobre a nossa vida, né? Nós temos isso aí é filosófico até, né? Por que estamos aqui? Por que nós temos de passar por tantas coisas, né? Isso é inerente ao ser humano. E a gente vai discutir, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O segundo tema é a finalidade da vida. Temos problemas? Não há quem não tenha. Mas é o momento da gente também dar uma parada para saber por que essas adversidades, esses tais problemas, essas nossas angústias, as nossas questões íntimas, quer sejam materiais, quer sejam espirituais, por que nós, né, temos de passar por isso? Né? E por que eles surgem? É um momento de pausa para a gente refletir sobre essas questões. Né? E o terceiro tema é concluir que somos imortais, que não perdemos a nossa identidade e que após o desligamento do corpo físico recobramos a lucidez, dando continuidade à vida. Isso é bem interessante porque é um tema em que também nós precisamos, digamos assim, entender, né? Porque passamos para o outro lado, como é que fica, né? Nós somos imortais, né? Quem é aquela identidade? Aquela identidade ela acaba, ela some. Como vamos recobrar a nossa lucidez?
né? Enfim, é um tema que nós temos aí algumas questõezinhas para discutirmos no encontro, para nós pararmos para pensar sobre as nossas condutas diárias, do dia a dia, com o outro. E está Bezerra, mais uma vez, para nos oferecer como é que ele lidou com as suas situações diárias, como é que ele foi, como é que foi a lucidez dele ao desencarne, como é que aconteceu. Eu não posso falar muita coisa não, porque senão vai perder a graça, né? Mas é mais ou menos um momento em que nós vamos ver como o Bezerra foi em sua vida na carne e qual foi a condição dele no desencarne. É a continuidade, né, do espírito imortal. E assim, nesses 3 temas, nós vamos fazer muitas reflexões sobre a nossa condição de encarnados, como eu falei, né, sobre as nossas lutas, sobre as nossas aquisições, né, que fazemos enquanto espíritos imortais, ao longo de um percurso que a gente não tem nem muita ideia. Ou seja, nós vamos refletir sobre a nossa bagagem, como é que está a nossa bagagem, né? Sobre os recursos que já temos, e muitas vezes nem reconhecemos, nem nos damos conta que temos esses tais recursos, e que são imprescindíveis, são necessários para dar continuidade ao nosso progresso moral. E voltamos a dizer, Bezerra é coragem, é amor, é humildade. Em cada tema nós teremos a atuação de Bezerra, né? Sim, haverá evangelização de bebês, crianças e jovens. Todo o conteúdo do encontro para os adultos é adaptado para todas as faixas etárias. Bem, as inscrições elas poderão ser feitas na Livraria do CELD e para quem não puder participar presencialmente, o encontro será exibido pelo YouTube, no CELD. E nas casas parceiras também. É isso, Marisa, você falou sobre coragem e como nós, enquanto médiuns, trabalhadores, necessitamos trabalhar esse sentimento em nós, não é? Ontem o programa gravado, né? E nós, na prece de 63 anos, o culto do lar de 63 anos, do Leon Denis, falávamos sobre isso. Quanta situação a gente tem que passar por cima, quanto milindre a gente tem que vencer, porque a casa lá chegou aos 63 anos. Então a prioridade do trabalho, a prioridade do esforço, né? A prioridade do tornar-se espírita, isso vai invadindo a gente de tal maneira que a gente vai caminhando. E esse encontro, nós lembramos sempre quando o altivo falava, e a espiritualidade do Leon Denis falava, que o encontro com esses vultos não é para se idolatrar. O objetivo não é esse. Mas é a gente perceber que tem possibilidades, não é? Agora mesmo, nós tivemos a desencarnação, ainda há pouco, né? Na semana passada, de um comunicador, o Silvio Santos, um comunicador. E foi trazido o tempo todo o exemplo da vida, da obra, né? Como é que um camelô se torna um comunicador, se torna um empresário. E a gente fica pensando quantas pessoas que estavam prestes a desistir continuaram a partir do exemplo dele. Tivemos até entrevista nesse sentido. E aí nós falamos aqui do aspecto moral desse querido benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ninguém se torna benfeitor de graça, não é? É porque cumpriu o dever, é porque teve vida útil. Então, nós teremos, nesse domingo, essa possibilidade, já que temos conversado com muitos irmãos que às vezes falam assim, será que eu já não fiz tudo que tinha que fazer? Será que já não é hora de descansar, deixar para outros fazerem? E aí começa a vir
esse desânimo, essa questão da desistência, essa dificuldade, muitas vezes, de compartilharmos momentos de prece, né? De sustentarmos a ligação com a espiritualidade superior. Então, em vista de toda essa demanda, essa dificuldade que temos, esses encontros, eles nos ajudam, porque é irmão junto a outro irmão, né? É um companheiro junto a outro companheiro. É a troca de opiniões, a troca de sucessos, a troca de fragilidades, já que o encontro vai trabalhar sobre os problemas da alma humana. Quem de nós não os tem? E muitas vezes até usamos esses mesmos problemas como impedimento para o passo seguinte. Então é muito bom, amigos, estarmos juntos. A família espírita está de mãos dadas, né? Quando Kardec fala lá no Livro dos Médiuns que os espíritas deveriam ser com os bons vizinhos, que se visitassem, se interestimulassem, né? E estivessem ligados ao bem, isso é muito bom. E aí, vamos pedir, Marisa, você continuar a falar para todos nós acerca do encontro. Dessa forma, aguardamos de vocês para mais uma vez entrarmos em contato com a vibração de paz e amor que esse nosso amigo incondicional, Bezerra de Menezes, nos proporciona quando estudamos a sua vida. Será um verdadeiro banquete espiritual. Dia 25 de agosto, às 8h30 da manhã, no Centro Espírita Leon Denis. Até lá! E é isso, amigos. Estaremos no dia 25 de agosto, né? No horário de 8h30 às 13 horas, no Centro Espírita Leon Denis. Criando desde o bebezinho vai ter evangelização na creche, porque ou a gente acha que o bebezinho que está chegando não tem problema, não tem questão a resolver. Teremos as crianças no nosso querido Celdinho, muito bom, sempre o trabalho de evangelização, e teremos os jovens, os adultos também. Aqueles que não puderem comparecer, a gente está focando muito no presencial. Mas, por exemplo, a gente não vai poder comparecer porque no Teresa d'Ávila, nesse dia, a gente vai ter a festa agostina, como já anunciamos, né? A partir de 1h. Então, a gente vai ter que trabalhar na festa. Mas olha o canal do YouTube, com toda certeza, meus amigos, a comidinha, tudo que for feito, vai ter o sabor, né, da presença amorável de Dr. Bezerra de Menezes, porque é este o objetivo nosso, é este o objetivo cristão. Então, queridos amigos, dia 25 de agosto, de 8h30 até às 13 horas, teremos no Centro Espírita Leon Denis o 35º Encontro Espírita com o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Desde a creche, a infância, ao adulto, ao jovem e ao adulto. E sempre após o encontro, o Leon Denis tem lá o almoço, né, para aqueles que quiserem ou tiverem a dificuldade de chegar. Olha o almoço que a Casa Espírita oferece, que a gente pode levar para casa para os nossos amigos. E depois eu aproveito para convidar para a nossa festa agostina, aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Rua José Higino, número 39, a partir das 13 horas. Vamos ter, gente, um boi. É um espetáculo maravilhoso do boi, né? E vai ser um momento também de muita alegria, de muita confraternização, de muita paz. Muita paz, amigos. Até lá. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.